o grande assunto do dia foi o grande ataque de drones que teve dos russos contra a cidade de Kiev e outras cidades ucranianas. Foi um ataque muito grande, certamente causou muito prejuízo, teve mortes, teve feridos, uma tragédia muito grande. Um ataque cruel, direcionado exclusivamente contra alvos civis. Nenhum alvo militar foi atingido, apenas civis, um monte de prédios comerciais, shopping centers, um absurdo esse tipo de coisa. Tivemos ontem também uma grande troca de prisioneiros, 390 prisioneiros foram trocados e depois mais 300 hoje. Então está seguindo aquela troca de prisioneiros que deve libertar no total 1.000 prisioneiros de cada lado nessa guerra, né? Os ucranianos também fizeram um ataque de drones contra a Rússia de ontem para hoje. Também teve isso, a diferença é que o ataque de drones ucranianos visa objetivos militares, fábricas e indústrias russas. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por No GeoGuessr Confundir Índia com Brasil, Calvo Potter e a Ordem de Magnitsky e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando sobre o grande ataque contra Kiev, ontem foram 264 entre drones, mísseis e dispositivos aéreos voando contra a Ucrânia, né? Uma grande quantidade deles foi derrubada, 6 mísseis foram derrubados, 128 drones também e 117 foram derrubados por guerra eletrônica, né? 128 foram derrubados por de artilharia antiaérea, 117 por guerra eletrônica, 6 mísseis Iskander foram derrubados também, ou seja, uma resposta boa, mas ainda assim causou muitos danos, né? A gente tem várias imagens aqui de prédios lá em Kiev, nos subúrbios de Kiev, pegando fogo, explosões na cidade, apartamentos com incêndio, realmente uma situação bastante crítica lá na cidade, né? Algumas imagens chegam a chamar a atenção, essa daqui, por exemplo, com vários prédios pegando fogo ali em Kiev, né? Kiev é uma cidade muito grande, tá? Esse foi provavelmente o maior ataque russo com drones e mísseis contra Kiev. Mas eu já estive lá em Kiev durante ataques muito grandes também. E lógico, é uma tragédia. Um monte de gente morre, um monte de prédios pegam fogo. Mas se isso dá ideia para as pessoas de que a cidade está destruída, não é assim. Você tem alguns prédios destruídos, a cidade é grande pra caramba. Imagina você pegar uma cidade como São Paulo, destruir alguns prédios, assim, é trágico, não deveria acontecer, é um crime de guerra. Mas a verdade é que a cidade em si continua tudo funcionando normalmente, tá? Não tenham a ilusão de que isso daqui destruiu Kiev ou coisa que o valha. Foi um ataque muito grande, sem dúvida alguma. Alguns locais aqui com incêndio, mostrando incêndios aqui em parte de Kiev. Um shopping center foi atingido, esse daqui é o shopping center Blockbuster. 15 pessoas, se sabe, foram feridas por enquanto. Não temos ainda números finais, existem mortes também, infelizmente. Aqui o trabalho da defesa aérea ucraniana tentando derrubar os drones, né? Atingir os drones com metralhadoras, alguns foram atingidos de fato, dá para ver aqui, por exemplo, um drone que foi atingido e acabou caindo. Isso é um problema quando você destrói o drone também, pode acontecer dos destroços botarem fogo em alguma coisa, né? Aqui mais uma imagem de um prédio ucraniano pegando fogo, foram vários prédios, como a gente falou, que pegaram fogo. Algumas imagens aqui assustadoras de coisas explodindo, de drones explodindo, imagens aqui de incêndios e coisa e tal. Realmente é uma noite bastante complicada ali em Kiev, nessa de ontem para hoje, né? Bom, a Olga Rudenko, que é uma moradora de Kiev, perguntaram para ela, né, como é que está acontecendo, o que está acontecendo aí. Ela disse que, olha só, são 2 horas da manhã agora, ela escreveu isso já tem algumas horas, o ataque da Rússia começou algumas 4 horas atrás, começou com alguns drones, a maior parte deles foi interceptada longe da cidade, não chegaram no centro da cidade, os mísseis vieram há cerca de 1 hora atrás, apenas alguns poucos, mas foi muito barulho, né? E principalmente foram interceptados, foram 6 Iskander que foram interceptados. Quando o míssil é interceptado, o barulho é muito alto, porque o míssil explode no ar, né? Quase imediatamente os drones vieram de novo, dessa vez chegaram mais perto, circularam sobre o centro da cidade, fazendo o barulhinho de mobilete, né? Aqui no Brasil o pessoal conhece como barulhinho de mobilete, aquele barulhinho de motor 2 tempos, que é bem característico desses drones.
Eu ouvi várias vezes isso lá também, seguido pelo som de incêndios e a defesa antiaérea tentando derrubar esses drones, né? E as pessoas, né? Os mais cuidadosos estão no abrigo, nas estações do metrô, nos porões e em um estacionamento coberto, né? Muitos ficaram nos seus apartamentos, mas se moveram para quartos mais seguros, o banheiro ou então o corredor, colocando o máximo de paredes entre eles próprios e o barulho que está lá fora. Muitos não fazem nada, ficam na cama esperando que a defesa antiaérea faça o seu trabalho. A verdade é essa, tá? Eu vi isso lá também, você acaba se acostumando com esse tipo de coisa, meio que deixa pra lá. E agora vem os destroços caindo do céu no topo de apartamentos, na parte oeste de Kiev. Alguns pegaram fogo em diferentes partes da cidade, um monte de gente ferida. O ataque continua, eu estou ouvindo, né? Então está dando aqui uma descrição de como é que é esse processo. E eu concordo com ela, é basicamente isso daí mesmo, do que eu vivi lá também, eu vejo isso. A maior parte das pessoas, na verdade, meio que deixa para lá e ignora a coisa, e enfim. Bom, o Zelensky falou aqui, fragmentos de mísseis russos e drones estão sendo limpos em Kiev, equipes de emergência estão fazendo os ataques, estão limpando os destroços e reparando o que for necessário. Tem muitos incêndios ainda em explosões durante a noite. Mais uma vez, prédios residenciais, carros e negócios danificados. Infelizmente, existem feridos. Foi uma noite difícil para a Ucrânia, 250 drones, a maior parte deles Shahid iranianos, 14 mísseis balísticos, Odessa, Vinnytsia, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Dnipro e Kiev sofreram danos. Todos os ataques visaram alvos civis, né? Existem mortes. Minhas condolências aos familiares e amigos, né? Ou seja, isso aqui é um ponto que ele coloca aqui, todos os ataques foram alvos civis e existem mortos. Isso que é o triste da coisa. A estratégia russa é muito simples. O Putin está fazendo isso para alegrar o pessoal na Rússia. A verdade é essa. Eles sabem que do ponto de vista militar isso não traz absolutamente nenhuma vantagem para a Rússia atingir alvos civis. E também isso não afeta tanto assim a Ucrânia quanto eles gostariam. Mas lembra, a Ucrânia está atacando já fazem 3 dias e a gente vai falar, hoje foi o 4º dia de ataques ucranianos contra Moscou. Continua a Ucrânia atingindo Moscou com drones. A população em Moscou está chateada com isso, porque está tendo a sua vida removida, está sendo lembrado que o país está numa guerra, né, e o pessoal não gosta disso. Então isso daqui é uma maneira que os russos têm para tentar acalmar a população de Moscou, na verdade. É isso que eles estão fazendo, um mero showzinho de crueldade, né? Infelizmente é um show de crueldade cruel, né? Ou seja, realmente pessoas morrem com isso, realmente causa dano. Isso daí, embora não vá fazer diferença do ponto de vista militar, nem de disposição da população. Houve uma época que o Putin fazia esses ataques contra a população civil da Ucrânia na expectativa de que o povo iria se rebelar contra os Zelensky, mas cada vez mais o povo da Ucrânia fica contra os russos mesmo, a favor dos Zelensky, a favor da Ucrânia. Então esse tipo de estratégia só serve mesmo para esquentar o coraçãozinho das Russettes que estão lá em Moscou e se sentindo atrapalhados pelos drones ucranianos, né? Com cada um desses ataques, o mundo fica mais certo de que o que está prolongando essa guerra é Moscou. A Ucrânia já propôs um cessar-fogo muitas vezes, mas tanto um completo como um nos céus apenas. E tudo foi ignorado. É claro que a pressão muito grande deve ser imposta na Rússia para ter algum resultado na diplomacia real. Nós estamos aguardando sanções dos Estados Unidos, Europa e outros parceiros. Apenas sanções adicionais alvejando setores-chave da economia russa vão forçar Moscou para um cessar-fogo, e eu agradeço a todos que nos ajudam, né? Então o Zelensky está mandando um recado para o Trump aqui, né? Infelizmente eu não espero que o Trump ouça qualquer coisa. O Trump recentemente colocou sanções na Europa, colocou tarifas na Europa. É uma coisa realmente que não dá para entender, né? Bom, na última noite aqui, mais imagens aqui, foram 256 drones, 6 mísseis destruídos na Ucrânia, no total 15 pessoas feridas, é a informação que a gente tem neste momento, mas ainda tem equipes de bombeiros trabalhando e existem mortos também. A gente não tem ainda o número total de atingidos por essa tragédia, né? O comandante da Força Aérea Ucraniana fala que os mísseis Iskander, a Ucrânia está com mais dificuldade de abater mísseis Iskander, porque os russos fizeram algumas modernizações nesses mísseis Iskander. Eles colocaram heat traps, né, armadilhas de calor,
coisas para ocultar o calor do míssil, né? Muito da visibilidade do míssil é justamente o calor, né? Usado pela artilharia antiaérea para alvejar o míssil. Então, quando você evita que o míssil gere muito calor, você acaba dificultando derrubar esses mísseis. E também, em adição, os mísseis agora podem fazer manobras quando estão caindo em direção ao alvo, o que complica o trabalho da defesa antiaérea nisso, né? Ainda assim, a Ucrânia derrubou a maior parte dos mísseis, mas alguns atingiram o alvo aqui, né? Isso daqui mostra muito bem qual é o problema dessa estratégia do Biden e do Trump de vamos dar arma para a Ucrânia só para ela se manter, para a Rússia desistir sozinha, para acabar essa guerra devagarzinho, a Rússia vai desistindo da guerra e coisa e tal. Não queremos um confronto aberto porque seria muito ruim, a Rússia pode fragmentar e pode gerar refugiados e não sei o que lá. Qual que é o problema dessa história? É que os russos vão aprendendo, né? Eles vão começando, e lembra, isso daqui eles estão aprendendo contra o Patriot. Cada avanço que os russos estão fazendo nos mísseis dele, um dia pode ser usado contra os Estados Unidos. O que mostra o absurdo que é esse negócio da arma conta-gota que o Biden fez e que o Trump está fazendo agora também. O Trump está arriscando até fazer pior, de parar as armas totalmente para a Ucrânia. O que tinha que fazer é mandar um monte de arma para a Ucrânia para resolver essa guerra de uma vez, dar uma derrota definitiva da Rússia, que isso acaba com o problema de uma vez por todas, né? Bom, a Rússia também atingiu um aeroporto próximo de Kiev, gastaram foguetes de milhões de dólares para destruir 3 aeronaves que estavam paradas nesse aeroportozinho pequenininho aqui perto de Kiev há 3 anos, nem andavam mais os aviões, né? Mas beleza, os russos querem perder mísseis, fiquem à vontade, né? Agora, também os ucranianos fizeram ataque em Moscou, né? Os russos dizem que 94 drones ucranianos foram derrubados, mas teve mais explosões próximos de Yelets, a mesma fábrica que foi atingida ontem, foi atingida novamente hoje, e também a planta de Nak Azot, uma planta química na região de Tula, também foi atingida pelos drones ucranianos de ontem para hoje. Tem aqui também, na região de Moscou, um incêndio muito forte na zona industrial de Kotelniki, também atingido pelos ucranianos aqui, uma área de 600 metros quadrados pegando fogo, não teve feridos mortos, mas está pegando fogo o armazém ali. E também esse caso aqui, isso aqui é um pátio de manutenção de trens que tem em Moscou e foi atingido por drones ucranianos aqui. Ônibus elétricos. Mosgotrans, ônibus elétricos, é o local de manutenção dos ônibus elétricos de Moscou. E aparentemente os ucranianos conseguiram botar fogo nisso e está pegando fogo aqui. Tem o filmes da NASA, mostra um grande incêndio nessa região aqui, né? Planta química Azot também pegou fogo em Tula, os ucranianos conseguiram atingir ali. Os residentes locais confirmam que o local foi atingido pelos drones, está pegando fogo aqui a planta química, então continuam os ataques de drones ucranianos também contra Moscou, né? Então provavelmente é isso, esse aviso do Putin desesperado de fazer grandes ataques contra a Ucrânia não vai resultar em nada e vão continuar os ucranianos atacando. Os russos estão mostrando aqui um novo modelo de drones ucranianos que os ucranianos estão fazendo, que é basicamente uma cópia do Shahid, do drone iraniano, né? Então aqui, o drone chama Batyar, que entrou em produção, é capaz de voar por 800 quilômetros. O drone, que pesa 16 quilogramas, né, e usa gasolina, ele pode carregar uma carga de explosiva de 18 quilogramas. É lógico que o peso total é a soma dessas duas coisas aqui. Então, esse aqui é o drone que os ucranianos estão usando. Aqui, ó, tem mais uma imagem dele aqui. Ele é um pouco menor que o Shahid, tá? Ele usa basicamente o mesmo desenho do Shahid, mas é um pouco menor e consegue atingir 800 quilômetros e carregar essa carga de 18 quilos. Então, excelente notícia isso. Pode esperar que vai ter muito mais ataques de drones contra Moscou aí nos próximos dias, né? Bom, a gente teve também um ataque ucraniano contra tropas russas na Crimeia, aqui na região de Chornomorsk, né? Aparentemente um ataque aéreo visando alguma coisa aqui, pode ser uma concentração de tropa, algum instrumento de defesa antiaérea russo aqui. O fato é que foi atingido aqui em Chornomorsk, nessa região aqui da Ucrânia, né? Ucrânia temporariamente ocupada. Isso foi atingido, isso daqui, né? Então os ucranianos estão preparando alguma coisa por aqui, nesse lado de cá, né?
Telegraph trouxe uma reportagem explicando como é que é a tática de 3 passos que as tropas russas estão usando e que estão conseguindo fazer os ucranianos recuar aí desde o ano passado, né? Os russos têm conseguido fazer os ucranianos recuar e coisa e tal. E ele explica que o primeiro passo é mandar tropas em motocicletas, patinetes, bicicletas, jumentos e coisa e tal, né, para fazer o ataque, e aí força as tropas ucranianas a saírem para atacar esse pessoal. Por mais que seja fácil matar essa primeira leva de atacantes russos, os ucranianos têm que sair de onde eles estão, têm que sair das trincheiras para fazer isso, né? O passo 2, eles usam drones para atingir os ucranianos que saem para matar os coisas. Ou seja, essencialmente eles usam russos como isca, né, para forçar os ucranianos a atacarem os russos, e aí usam drones para atacar os ucranianos que foram atacar os russos. E por final, eles usam bombas glide, né, aquelas bombas planadoras que destroem em grande quantidade, né, que causam uma coisa explosiva muito grande. É verdade que essas bombas são bastante inefetivas, mas os russos têm bastante delas, e se você jogar um monte, você acaba realmente conseguindo ter essa vantagem, né? Bom, essa estratégia funciona, o tanto que a gente tem visto que os russos têm conseguido avançar desde o ano passado, pouquinha coisa, muito devagarzinho, mas têm conseguido avançar. O único porém dessa estratégia é que ela consome carne pra caramba, né? A quantidade de russos mortos nessa brincadeira não está no gibi. E esse é o problema da Rússia. Não é que vai faltar soldados para a Rússia. A Rússia tem gente pra caramba, tem 140 milhões de russos. 70 milhões são homens. Se você pegar aí que uns 35 milhões tem possibilidade de servir o exército, não vai faltar homem na Rússia. Mas o problema é que isso é uma coisa cara, porque você tem que treinar o cara, tem que botar o uniforme dele, tem que botar ele lá, botar com uma arma, coisa e tal, e o cara vai lá e morre. Isso tudo tem um custo, né? Então, isso acaba sendo realmente trágico para a Rússia, né? Esse daqui é a chaminé de um crematório em Myaskovsky, no distrito de Myaskovsky, em Rostov. Dá para ver que a chaminé está até vermelha, porque está funcionando há vários dias para queimar corpos de russos aqui, de soldados russos, fazer a cremagem de corpos de russos ali na região, né? Ou seja, dá trabalho isso daí, custa caro essa estratégia russa, é muito russo que tem que morrer para eles avançarem alguns poucos metros, né? E ultimamente tem conseguido até avançar menos. Por que isso? Porque os ucranianos têm feito maneiras de diminuir a eficácia das bombas planadoras, né? Usando interferência eletrônica, eles conseguem diminuir ainda mais a eficácia das bombas planadoras. Então esse tipo de estratégia que está descrito aqui não está funcionando mais tão bem quanto já funcionou no passado. Os russos eventualmente ainda conseguem avançar alguma coisa em algum lugar, ao custo de um enorme número de mortes aqui, né? Aí tem um outro fator também, né? Não só o custo das mortes, como também a disposição dos soldados, porque o soldado que vai nessa leve inicial, ele sabe que vai morrer, né? Ou seja, a chance dele sobreviver é mínima. Ele está literalmente sendo usado de isca para ajudar o resto do batalhão. Então essa é a visão disso daqui. O Roy, que é um canadense que faz comentários sobre essa guerra, está trazendo uma coisa bem interessante aqui, que é uma thread de Telegram russo falando como os soldados russos devem usar celular na linha de frente, né? Então, olha que coisa curiosa. Eles falam para usar celulares Android com firmware alterado para tirando do Google. Então, por exemplo, usar CR Droid. CR Droid é um Android alternativo. Vocês sabem, o Android, que é o sistema operacional da maior parte dos celulares, ele é desenvolvido pelo Google e é de código aberto. Então algumas empresas pegam esse código aberto, alteram e fazem versões próprias desse sistema operacional, como o CR Droid. Tem outros também, né? Então o que eles falam que é para não usar o sistema da Google porque temem que sejam localizados, né? Remover aplicações do seu telefone que trabalhem com computadores de inteligência estrangeiros, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Signal. Desligar todo o sistema de geolocalização em casos de emergência. Os celulares mais modernos, se você cai, por exemplo, né, ele manda um sinal de emergência aqui no Brasil para o 191, lá nos Estados Unidos para o 911 e coisa e tal, e manda a sua localização, né, porque ele tem o GPS. Mesmo que você esteja com o GPS desligado, para serviços de emergência, o celular manda a localização, e aí eles temem que isso aconteça, que mande a localização. Então, aqui, ó, desligar essa localização em casos de emergência, geolocalização permanente, e desligar redes Wi-Fi. Vai usar o celular para quê nesse caso, né?
Instalar aplicações com mapas offline, o 2GIS, Offline Maps e coisa e tal. Tem mapas realmente que são offline, que você pode usar no seu próprio celular sem precisar conexão com a internet. Mas se você desligar o sistema de localização, meio que você vai usar o mapa para quê, né? Não use cartões SIM russos ou de empresas estrangeiras que são ativados na Rússia fora do país, né? Ou seja, porque, lógico, no momento que você conecta o seu celular com o SIM da Rússia na rede celular da Ucrânia, os ucranianos sabem que aquele SIM é um SIM russo, sabem onde é que está vindo aquele sinal, sabem onde é que você está. Então isso aqui é avisar ele. Remova fotos da sua conta, das suas contas pessoais para não te identificarem. E não deixem os seus celulares sem atenção, coloquem uma senha para bloquear o celular, né? Use gaiola de Faraday, caso você tenha celular, que é isso aqui que é a gaiola de Faraday, é uma proteção para evitar que o celular lance qualquer sinal, e não conecte com redes públicas Wi-Fi e coisa e tal. Enfim, as dicas dos caras lá para soldados que usam celular na linha de frente, né? Repara, os russos têm que tomar esse cuidado. Por quê? Porque os russos estão dentro da Ucrânia, os russos estão invadindo a Ucrânia, então acabam usando a rede de celular da Ucrânia. Isso é mais complicado para eles. Os ucranianos não têm esse problema, porque eles estão conectados na rede da Ucrânia, não tem problema nenhum, eles não vão perder informação nenhuma com isso, né? Bom, também tem aqui a informação de que alguns robôs de desarmamento, de desminamento, né? Basicamente aqui o Vanguard S tem sido usados para limpar os campos da Ucrânia. Esse trabalho é um trabalho impressionante, cara. Dá muito trabalho limpar minas e bombas, esse tipo de coisa. Quando eu estive lá em Kherson, eu passei por alguns campos minados em que o pessoal estava fazendo esse trabalho. São campos enormes e o pessoal não pode fazer nada ali. Do lado você vê assim, o lado que já foi desminado, os agricultores já cultivando a terra, já plantando e coisa e tal. A região de Kherson. Aliás, a Ucrânia como um todo é muito fértil, não é? Terra muito fértil. Mas do outro lado, tudo abandonado com mato, porque não pode ainda usar trator, porque ainda estão fazendo o trabalho de tirar minas, tirar esse tipo de coisa. Tem esses vídeos meus da minha visita em Kherson, lá no canal Peter Turguniev, que é o meu canal de vlogs lá de viagens aleatórias, né? Os russos estão apavorados porque as fábricas de drones chinesas estão movendo do Mavic 3 para o Mavic 4, né? O Mavic é o drone mais simplesinho que tem, é um drone que dá para você comprar, aqui no Brasil custa na faixa de R$6.000 a R$9.000, dependendo do modelo, tem uns um pouco mais caros e coisa e tal, mas é o típico de drone de brincadeira. E acaba sendo muito usado na guerra, tá? Porque acaba sendo usado para vigilância, para você ver as coisas. Ele não tem muita capacidade, não tem muita autonomia, mas serve muito bem para você fazer uma coisa ou outra, uma visualização ou outra, né? E qual que é o problema que os russos têm com isso? Eles acumularam uma grande expertise em consertar esses drones. Tudo na linha de frente, na guerra, acaba quebrando com muita facilidade. Então é preciso reparar e coisa e tal, e consertar. E os russos sabem já consertar esses drones Mavic 3. Só que agora os chineses não fabricam mais Mavic 3. As fábricas chinesas todas só estão entregando o Mavic 4, que é bem diferente, que muda as peças todas. E daí todo o know-how que os russos acumularam está sendo perdido nessa história. Os ucranianos usam muito mais modelos europeus e têm fabricação própria. Também usam Mavic, tá? Tem muito Mavic também do lado dos ucranianos, mas eles são menos dependentes de peças e coisa e tal, porque não tem sanções para eles, né? E tem muito mais facilidade de comprar e reparar esses drones. Então isso aqui é mais um problema que os russos vão enfrentar. Os russos estão apavorados com isso, porque daqui a pouco os Mavics 3 vão quebrando, vão ter que ser substituídos pelo Mavic 4, mas o Mavic 4 eles não têm peça de reposição e não têm expertise em mudar o drone, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui sobre o Lavrov falando besteira, também nenhuma grande novidade aqui. Bom, uma notícia positiva, tivemos a troca de prisioneiros, aqui foram os primeiros 390 prisioneiros, 52 marines que estavam defendendo Mariupol foram devolvidos para a Ucrânia, excelente notícia aí, todo mundo magro pra caramba, né? Absurdo isso, né? Você vê que o pessoal mal cuidado na prisão russa, né? Mas enfim, 390 ucranianos foram devolvidos ontem. Esse foi aquela troca de prisioneiros concordada na Turquia pelo Zelensky. Ou seja, pelo menos isso eles conseguiram naquele encontro lá na Turquia. Apesar de que é importante notar, isso já estava sendo negociado antes, tá? Que na verdade o que a Ucrânia queria era uma troca de prisioneiros todos por todos. A Ucrânia libera todos os prisioneiros russos, os russos liberam todos os prisioneiros ucranianos, mas os russos não aceitaram.
Ficou 1000 por 1000, né? Beleza, né? Aqui, isso, ontem foi 390, isso aqui é de hoje, tá? Hoje teve mais 307 defensores ucranianos libertados, então foram 697, quase 700 libertados em 2 dias. Vamos aguardar, amanhã deve ter mais uma leva completando os 1000 defensores trocados aí entre os dois lados. É sempre uma coisa positiva isso daqui, né? Bom, olha só, a Rússia parece, os prisioneiros ucranianos estão avisando que a Rússia ofereceu para eles a possibilidade deles mudarem de lado e ocuparem a Europa em conjunto, né? Não se sabe se algum deles aceitou, mas a Rússia ofereceu essa possibilidade. Isso mostra o desespero dos russos por pessoal, né? Não que falte gente na Rússia, mas está cada vez mais difícil eles conseguirem voluntários lá. E você levar uma pessoa à força para a linha de frente é sempre muito mais complicado, né? Bom, falando um pouco aqui sobre o navio da Coreia do Norte, a Coreia do Norte está nessa guerra, né? A Coreia do Norte é aliada da Rússia, está nessa guerra também contra a Ucrânia, e eles tiveram um acontecimento bastante trágico com uma corveta novinha que eles estavam colocando no mar, deu alguma coisa errada no momento do lançamento e ela quebrou no meio do caminho aqui. Quebrou, dá para ver que tá rachada no meio aqui, ó. Dá para você ver que o casco dela aqui está torto aqui no final das contas. Ainda não se sabe exatamente o que houve, mas o que eles estão suspeitando é que foi justamente alguma falha de fabricação dela, ou seja, o destroyer sofreu danos moderados, mas é recuperável. Eles vão conseguir recuperar isso daqui, mas vai demorar para fazer isso e, lógico, isso vai gerar um monte de preocupação lá na Coreia do Norte com essa capacidade deles de produzir equipamentos militares, né? Tomara que seja bastante caro para fazer esse conserto aí. E, finalmente, parece que o novo pacote de sanções da Europa deve cortar mais 20 bancos russos do SWIFT no próximo grupo de sanções. Está demorando isso, tem que fazer sanção mais rápido. Olha esse ataque absurdo que teve contra Kiev hoje. Sanções são necessárias contra a Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos.